Depois do jogo lá contra o América Mineiro, eu tinha ficado uma impressão, uma ideia, assim, que seria difícil a continuidade do seu trabalho caso a recuperação não viesse, né, com uma vitória no Grenal. E não veio. Você tem uma definição, se você continua como técnico do Inter, se é possível reverter esse quadro de derrotas consecutivas? Esteve aqui antes de mim, William. Você perguntou isso para ele? Aqui não, Você perguntou isso para ele? Pois é, mano, mas você é muito experiente e o William Thomas respondeu uns 5 questionamentos aproximadamente envolvendo a sua permanência. E em nenhum momento ele confirmou que você continua como técnico do Inter. Você é experiente. Você sabe que essas situações acabam levando a uma troca no comando técnico, mano? O William não confirmou? Cadê o William? Eu vou fazer uma nova entrevista. Até quinta-feira não. Na quinta-feira a gente perguntou 3 vezes e ele não respondeu. Então, vocês querem perguntar de novo para ele, eu vou sair, vocês fazem com ele a entrevista e depois eu volto. Não, é só porque ele foi perguntado, mano. Ele disse que era para analisar, o momento era de analisar. Perguntado se você seria o técnico quinta, se você continua, ele disse mais de uma vez que é momento de analisar. Ele não confirmou. Sim, mano, é o treinador para quinta-feira. Então, sobre permanência, vocês falam com ele e eu falo sobre o jogo, sobre o Grenal, vamos analisar o Grenal. E aí tocamos, acho que é justo para todo mundo. Sobre o Grenal, então, mano, porque o Inter vem de 5 derrotas seguidas. Não, só sobre o Grenal. É que entra no contexto do jogo. Por que quinta? Vamos falar sobre o Grenal ou vamos falar sobre as outras derrotas? O Grenal eu já falei. Não é sobre o Grenal que eu vou falar? Vou falar sobre os outros. Sobre o América eu já falei lá no América. Então sobre o Grenal. Sobre os outros já falei no outro. Agora eu vou falar sobre o Grenal. Sobre o Grenal, então. O Inter montou uma preparação diferente desde o jogo contra o América, onde você, no pós-jogo, citou, né, uma conversa com um grupo de jogadores e sentiu algo positivo deles na conversa e por isso permaneceu como técnico do Inter naquele momento. O que você tira desta semana, ou desses dias de preparação, e se o seu sentimento hoje, pós o Grenal, é o mesmo daquele jogo contra o América ou algo mudou em relação à derrota do Inter hoje aqui na Arena? Nós não fizemos uma série de treinamentos para mudar isso num curto espaço de tempo. Nós fizemos 2 treinamentos. E um deles com o grupo total. Penúltimo treinamento, antes de sábado, a gente fez a recuperação dos jogadores, porque 48 horas depois você faz a recuperação. E trabalhamos com um grupo que não jogou, trabalhamos com o grupo integral só no sábado. Então fizemos um treinamento. Se formos a Viamão, é porque para nós operacionalizarmos a concentração de sexta e o treino de sábado pela manhã, seria melhor que fosse assim. Entendemos em termos de logística, em termos de o que precisávamos fazer, achamos o mais adequado, fizemos isso. Sinto, embora a derrota do Grenal, um comportamento mais forte do grupo ainda, no sentido de buscar a recuperação. Eu acho que fizemos de novo um bom início de jogo. Tivemos, na maioria parte do tempo, controle de quase toda a situação, inclusive no primeiro tempo, quando foi 11 contra 11. Mas nossos problemas se repetem em termos de algumas questões técnicas, algumas tomadas de decisão. É isso que temos que corrigir para mudar a nossa história. Mano, os problemas se repetem e o futebol do Inter se repete também no mesmo ano. Discordo, acho que hoje o futebol do Inter, embora a derrota foi melhor do que hoje o Inter foi melhor e levou 3 do seu maior rival. É verdade. E jogou a maior parte do tempo com 10 em campo, o rival. É verdade. O que a gente pode esperar do Inter daqui para frente? O Internacional tem uma partida fundamental da quinta-feira e até agora ainda não conseguiu mostrar uma coisa que convença a torcida, que mostra para o torcedor, dá para ter uma esperança de não perder. Bom, eu também penso que quinta-feira a equipe precisa vencer na Venezuela. Concordo contigo. E quando eu me referi lá no América, pós-jogo, que nós precisávamos de uma recuperação a curto prazo, eu estava incluindo o jogo da Venezuela.
Ok, tudo bem. Bom, você é bastante experiente no futebol. Quando começa a elogiar demais, antes da pergunta, a pergunta vem dura, né? Não sei. É o segundo elogio que eu sou muito experiente, estou começando a ficar desconfiado. Aí trabalhar. Mas enfim, você disse que teve uma conversa com os jogadores olho no olho, que ia cobrar vocês se cobraram, né, uma resposta a curto prazo, a resposta não vem do Clássico Grenal, e muito se falou ao longo dessa semana dos jogadores não comprarem mais a tua ideia. Não sinto isso em nenhum momento. É isso que eu te perguntar. Se sentisse isso no momento, pode ter certeza que não estaria eu dando continuidade ao trabalho. A conversa que tivemos em Belo Horizonte foi exatamente para isso, para deixar bem claro aquilo que pensamos, aquilo que pensam os jogadores, a maneira como se conduz um trabalho quando se passa por um momento de extrema dificuldade como nós estamos passando. Acho que já falamos bastante um pouco de pequenas causas ou de grandes causas. Algumas delas não abordamos publicamente, porque achamos que não devemos abordar publicamente, mas estamos dentro do clube, fazendo as nossas avaliações e entender por que chegamos nesse ponto. Isso que é o mais importante de tudo. Só podemos sair dessa situação quando entendemos o que nos levou a ela. Quando você tem 1, 2, 3 jogadores muito mal taticamente num jogo, pode ter alguém que atuou individualmente mal. Quando uma equipe está mal taticamente em campo, toda ela, o treinador dentro. Quando uma equipe rende 1, 2 jogadores, às vezes não rendem tão bem, estou falando em termos de rendimento, em termos de performance, pode ser que o jogador está tendo um problema individual, pode ser que tenha alguma coisa separada. Quando a maioria não o faz, nossos problemas são mais profundos. Faz 4 jogos antes de hoje que eu sempre substituo meus 2 volantes. Sempre substituo meus 2 volantes por desgaste físico. Nenhum time do mundo substitui 2 volantes por desgaste físico. Quando a gente chega nesse ponto é porque alguma coisa muito grave aconteceu antes. E é esse o ponto de partida pelo qual nós começamos a entender por que nós chegamos nesse ponto. E essas coisas, umas delas sempre vão levando a outras coisas. Aí nós temos uma queda técnica, daí nós temos um jogador que toma decisão não tão boa, né? Porque o atleta ele é preparado na sua totalidade. E nós não conseguimos fazer isso da maneira como deveríamos ter feito. E é a origem de todos os problemas que estamos passando agora. É importante nós conversarmos. A gente não entra em detalhes, a gente respeita. Vocês já me perguntaram isso lá no passado, eu tentei proteger, e talvez esse tenha sido o meu maior erro, tentar proteger algo que não estava bom a ponto de interferir no trabalho como um todo. Mano, sobre a responsabilidade do resultado de hoje e onde é que o treinador do Internacional vê a evolução das últimas partidas para o Clássico Grenal, mesmo com a derrota. E se me permitir, mano, faltou agilidade nos reforços? Quando nós fomos virar a temporada e eu fui renovar o meu contrato, a gente discutiu algumas coisas em relação a... Tudo bem? Posso continuar? A gente discutiu isso sobre a realidade do clube, sobre como nós tentaríamos iniciar a próxima temporada, quais seriam as dificuldades que nós iríamos passar, e eu aceitei com o clube. Então, esse é um assunto que não vou agora tirar a responsabilidade da minha parte, para dizer, faltou isso, faltou aquilo. Vou repetir, já falei isso e vou repetir aqui. Temos no nosso grupo jogadores de qualidade para entregar mais. E não é esse o problema maior que nós enfrentamos. Maior foi a nossa preparação da primeira parte da temporada. Mano, o gol de hoje foi o único em 5 jogos, né? Já que a gente tá falando do Grenal, ele foi justamente no final do jogo.
que é quando o Inter estava mais suscetível a outras bolas dos adversários, era quando o Inter estava levando mais gols. O que teve de diferente nessa partida das outras? Bom, a gente tem aproveitado todas as sessões de treinamento para melhorar. Muito bom. Temos tentado, até com um certo risco, aumentar o nosso condicionamento em cada sessão. Até na véspera do jogo estamos trabalhando com um risco um pouco maior. Acredito que nós vamos ainda nos próximos dias sofrer um pouco. Talvez vamos chegar no ponto que queríamos chegar na nossa parada FIFA. E fazia realmente tempo que a gente não marcava o gol. Acho que estamos criando algumas oportunidades, estamos desperdiçando. Hoje, por exemplo, em termos de aproveitamento, o nosso aproveitamento em relação às chances criadas foi de 22%. Nosso adversário teve 50% de aproveitamento. E os números estão lá no placar, e por isso que perdemos de 3-1. Mano, boa noite. Aqui, tu falou pra gente perguntar sobre o Grenal, então vou te perguntar sobre hoje. Por que a saída do Moledo? O time não ficou um pouco mais desprotegido, mesmo estando com um a mais? E também por que iniciar com o Rômulo, né? Visto que é um menino que recém chegou, jogou poucos jogos já na lateral direita. Enfim, gostaria que tu explicasse um pouco mais sobre isso. Você achou que o Rômulo foi bem ou foi mal? Rômulo foi bem, mas gostaria de entender por que o Igor Gomes não por isso que ele esteve. iniciou. Por isso que ele iniciou. Nós achamos que ele consegue entregar melhor as duas funções. Igor é um pouquinho mais defensivo, é um zagueiro lateral, e Rômulo vem apresentando uma produção boa pelo lado, então por isso que a gente escolheu, a gente perdeu o Busto. E eu retirei Moledo porque o Moledo quase não voltou no intervalo. Sentiu no final do primeiro tempo um desconforto, mesmo assim se colocou à disposição para voltar. Então logo nós ficamos com um jogador a mais, eu retirei, baixei um volante para tentar tornar a equipe mais ofensiva e tirar vantagem exatamente por ter um jogador a mais. Fechou, mano. Obrigado. Boa noite.